O demônio se apresentou a Santa Gema Galgani como Jesus Cristo, e a imitação era tão perfeita que ela acreditou. Por um breve momento, sua alma estava nas mãos do inferno disfarçado de céu, até que ela pediu uma coisa simples, e toda a mentira desmoronou diante de seus olhos. A história começa numa tarde comum em Lucca, Itália, no ano de 1899. Gema Galgani tinha apenas 21 anos, mas já havia experimentado uma intimidade com Deus que poucos santos conhecem em toda uma vida. Ela recebia visitas frequentes de seu anjo da guarda, contemplava a paixão de Cristo com uma intensidade que lhe deixava marcas físicas no corpo, e mantinha conversas diárias com Jesus que ela registrava fielmente em seu diário. Sua vida espiritual era tão intensa que chamava a atenção não apenas do céu, mas também do inferno. O demônio a observava, estudava seus padrões, suas devoções, suas fraquezas. Ele sabia que não poderia simplesmente aparecer em sua forma horrível e assustá-la, pois Gema já havia enfrentado suas investidas diretas muitas vezes. Ela já tinha sido jogada da cama, empurrada pelas escadas, agredida fisicamente até ficar coberta de hematomas. O demônio já havia tentado o caminho da violência e do terror aberto, e Gema resistira com a força da oração e dos sacramentos. Então, ele precisava de uma estratégia diferente. Precisava de algo que tocasse não o seu medo, mas a sua confiança. Precisava enganá-la onde ela era mais vulnerável, no seu amor por Cristo. Gema estava em oração no seu quarto naquela tarde. Era o momento do dia que ela mais amava, quando se ajoelhava diante do pequeno crucifixo na parede e simplesmente conversava com Jesus como uma criança conversa com seu pai. Ela não usava palavras rebuscadas ou fórmulas complicadas. Falava do seu coração, das suas lutas, dos seus desejos de amar mais e servir melhor. Naquele dia específico, ela estava particularmente cansada. As noites anteriores tinham sido difíceis, repletas de tentações e ataques espirituais que deixavam seu corpo exausto e sua alma sedenta de consolo. Foi então que ele apareceu. Ou pelo menos, foi o que Gema pensou inicialmente. A figura surgiu diante dela com uma luminosidade suave, vestida de branco, com um rosto de beleza indescritível. Os olhos pareciam cheios de amor, os gestos eram gentis e a voz que falou era doce como mel. A aparição sorriu para ela e disse que vinha trazê-la consolação após seus sofrimentos. Disse que estava orgulhoso de sua fidelidade e que queria recompensá-la com graças especiais. As palavras eram exatamente o que Gema ansiava ouvir após dias de batalha espiritual intensa. Gema sentiu seu coração se aquecer. Aqui estava seu Jesus, seu amado, vindo visitá-la no momento de maior necessidade. Ela começou a sorrir, prestes a se lançar em adoração e gratidão. Tudo naquela aparição parecia perfeito. A luz era bela, as palavras eram doces, a presença parecia trazer paz. Mas havia algo quase imperceptível, como uma nota dissonante numa sinfonia perfeita. Era uma sensação no fundo de sua alma, um pequeno desconforto que ela não conseguia nomear imediatamente. A aparição continuou falando, dizendo coisas lindas sobre como Gema era especial, como seus sofrimentos eram admiráveis, como ela merecia descanso de suas provações. E quanto mais a figura falava, mais aquele desconforto crescia dentro de Gema. Não era medo exatamente, era algo mais profundo. Era como se sua alma reconhecesse algo que sua mente ainda não havia processado. Era o Espírito Santo trabalhando dentro dela, sussurrando um alerta que ela precisava ouvir. Gema tinha aprendido com seu confessor, com suas leituras espirituais, e através de sua própria experiência, que o mundo espiritual é um campo de batalha, onde a verdade e a mentira lutam constantemente pela alma humana. Ela sabia que o demônio é chamado de pai da mentira não apenas porque mente, mas porque suas mentiras são obras-primas de engano. Ele não vem com chifres e tridente anunciando suas intenções. Ele vem como um anjo de luz, dizendo 99 verdades para esconder uma mentira mortal. E essa mentira, quando finalmente revelada, pode destruir uma alma que baixou sua guarda. Então, Gema fez algo que salvou sua vida espiritual. Ela parou.
No meio daquela experiência aparentemente celestial, ela simplesmente parou e decidiu testar a aparição. Não era desconfiança comum ou paranoia. Era o discernimento espiritual que os santos desenvolvem através de anos de intimidade com Deus. Era a sabedoria de saber que mesmo as experiências mais belas precisam ser testadas, porque o inimigo é astuto e suas imitações podem ser incrivelmente convincentes. Gema olhou para a figura diante dela e, com uma voz calma, mas firme, disse algo simples, mas poderoso. Ela pediu que a aparição pronunciasse o nome de Maria. Apenas isso. Um nome. O nome da Mãe de Deus, a Imaculada Conceição, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Era um teste antigo, usado por místicos e santos ao longo dos séculos, baseado numa verdade espiritual profunda. Os demônios têm horror ao nome de Maria. Eles podem imitar Cristo, podem falsificar luz, podem até citar escrituras, mas há certos nomes que queimam suas línguas como ferro em brasa. A reação foi instantânea e terrível. A bela figura diante de Gema começou a se contorcer. O rosto que momentos antes parecia cheio de amor se transformou numa máscara de ódio puro. A luz suave se tornou uma escuridão opressiva. A voz doce se converteu num rugido de fúria que fez as paredes do quarto tremerem. A aparição tentou pronunciar o nome, tentou formar as sílabas com aquela boca mentirosa, mas não conseguiu. Era como se cada letra fosse um peso impossível de carregar, cada som uma agonia insuportável. E então a máscara caiu completamente. Gema viu diante de si não mais a figura radiante de Cristo, mas a forma horrível do demônio em toda sua malícia. Os olhos que antes pareciam amorosos, agora ardiam com ódio. As mãos que se estendiam em bênção agora se curvavam em garras. A criatura que havia se apresentado como o Salvador revelou-se como o Destruidor. E num grito de raiva frustrada, ele desapareceu, deixando atrás de si apenas o fedor de enxofre e a sensação de presença maligna que demorou horas para se dissipar completamente. Gema caiu de joelhos tremendo. Não de medo, embora o encontro tivesse sido aterrorizante. Ela tremia de compreensão do que quase havia acontecido. Se ela tivesse aceito aquela aparição sem questionamento, se tivesse acreditado nas palavras doces sem testá-las, onde estaria agora sua alma? O demônio havia preparado uma armadilha perfeita. Ele conhecia seus desejos mais profundos, suas necessidades emocionais, seu cansaço espiritual. Ele usou tudo isso para criar uma experiência que parecia ser exatamente o que Deus enviaria. E quase funcionou. Mas Gema havia sido salva por algo que ela cultivara ao longo de sua vida espiritual. A humildade de reconhecer que poderia ser enganada e a sabedoria de saber como testar os espíritos. São João, na sua primeira carta, adverte os cristãos: provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Não é falta de fé questionar uma experiência espiritual, é sabedoria, é prudência, é a obediência ao próprio mandamento das Escrituras. Quando Gema finalmente conseguiu se levantar e acender uma vela diante da imagem de Nossa Senhora, ela chorou. Não lágrimas de desespero, mas de gratidão profunda. A Virgem Maria, cuja intercessão ela havia invocado tantas vezes, acabara de salvá-la de um engano que poderia ter devastado sua alma. O simples ato de pedir que o nome de Maria fosse pronunciado revelara a fraude. Era como se a própria Mãe de Deus tivesse estendido sua mão e arrancado a máscara do impostor. Gema escreveu sobre esta experiência em seu diário, com a honestidade brutal que caracterizava todos os seus escritos espirituais. Ela não tentou embelezar o que aconteceu ou fazer-se parecer mais sábia do que era. Admitiu que, por um momento, havia sido completamente enganada. Confessou que, se não fosse pela graça de Deus, operando através daquele pequeno desconforto em sua alma, ela poderia ter caído na armadilha. E alertou outras almas que leriam suas palavras no futuro. O demônio é mais astuto do que imaginamos, e suas imitações são mais convincentes do que pensamos possível. Esta experiência ensinou a Gema lições que ela carregaria pelo resto de sua curta vida.
A primeira foi que a vida espiritual é uma guerra, não um passeio tranquilo. O inimigo não desiste. Quando a violência falha, ele usa o engano. Quando o terror não funciona, ele tenta a sedução. Ele estuda nossas fraquezas, aprende nossos padrões e ataca onde somos mais vulneráveis. Para Gema, isso era na sua necessidade de consolo, no seu desejo de estar perto de Jesus. O demônio usou esse desejo santo como porta de entrada para um engano mortal. A segunda lição foi sobre o poder do nome de Maria. Não é superstição ou magia, é uma verdade espiritual enraizada na própria natureza da guerra entre o bem e o mal. Maria é aquela que foi declarada inimiga da serpente desde o início, no jardim do Éden. É ela quem esmaga a cabeça do dragão. É através dela que a salvação entrou no mundo, quando ela disse sim ao anjo Gabriel e concebeu o Salvador. Os demônios sabem disso melhor que nós. Eles tremem diante dela porque sabem que foram derrotados através dela. Por isso não conseguem pronunciar seu nome com reverência. Por isso o simples pedido para que digam Maria os expõe e os derrota. A terceira lição, e talvez a mais importante, foi sobre discernimento espiritual. Gema aprendeu que não basta ter boas intenções ou ser sincera na fé. É preciso sabedoria. É preciso conhecimento das táticas do inimigo. É preciso humildade para admitir que podemos ser enganados e prudência para testar mesmo as experiências que parecem vir do céu. Os santos não são ingênuos. Eles são sábios como serpentes e simples como pombas, como Cristo ordenou. Eles sabem que o caminho para o céu passa através de um campo minado de enganos, e cada passo precisa ser dado com discernimento. Gema compartilhou esta história com seu confessor, Padre Germano, que ficou simultaneamente alarmado e impressionado. Alarmado porque reconheceu o perigo real que sua filha espiritual havia enfrentado. Impressionado porque viu nela uma maturidade espiritual além de seus anos. Ele usou esta experiência para ensiná-la ainda mais sobre discernimento, sobre como reconhecer as diferenças sutis entre consolações divinas e imitações demoníacas. Padre Germano explicou que há sinais que distinguem a presença de Deus da presença do inimigo, mesmo quando este se disfarça. A verdadeira presença de Cristo traz paz profunda, que permanece mesmo depois da experiência. Traz humildade, não orgulho. Traz desejo de servir, não de ser servido. Leva a obediência à Igreja, não à independência espiritual. E, acima de tudo, a presença de Cristo nunca contradiz os ensinamentos da Igreja ou os mandamentos de Deus, não importa quão sublime a experiência pareça ser. Por outro lado, as imitações do demônio, por mais belas que pareçam inicialmente, deixam um resíduo. Há sempre algo que não se encaixa perfeitamente. Pode ser uma sensação de inquietação que não desaparece. Pode ser um orgulho sutil que se insinua no coração. Pode ser um afastamento da obediência ou dos sacramentos. O demônio pode imitar luz, mas não pode imitar a santidade que transforma. Ele pode produzir êxtases falsos, mas não pode produzir virtudes verdadeiras. Pode fazer alguém se sentir especial, mas não pode fazer alguém se tornar santo. Gema guardou essas lições e as aplicou rigorosamente pelo resto de sua vida. Cada vez que tinha uma experiência espiritual, não importa quão bela, ela atestava. Pedia que o nome de Jesus fosse glorificado. Pedia que o nome de Maria fosse honrado. Observava se a experiência a levava para mais perto da humildade ou mais perto do orgulho. Verificava se o resultado era maior amor a Deus e ao próximo ou uma sensação de superioridade espiritual. E sempre compartilhava suas experiências com seu confessor, submetendo-se ao discernimento da Igreja em vez de confiar apenas no seu próprio julgamento. Esta postura de humildade e prudência é o que distingue os verdadeiros místicos dos falsos. Os verdadeiros santos são os primeiros a duvidar de suas próprias experiências. Eles sabem que o coração humano é enganoso e que o inimigo é astuto. Por isso, buscam confirmação externa, submetem-se à autoridade da Igreja e testam tudo contra os ensinamentos das Escrituras e da tradição. Os falsos místicos, por outro lado, confiam apenas em suas próprias experiências.
Resistem ao discernimento externo. Acreditam que suas visões os colocam acima das regras comuns. E nisso revelam que foram enganados, porque Deus nunca leva ninguém a se colocar acima da igreja que ele mesmo fundou. O incidente com o demônio fingindo ser Jesus também ensinou a Gemma sobre a paciência de Deus no meio de nossa fragilidade. Ela poderia ter se sentido culpada por quase cair no engano. Poderia ter se condenado por não reconhecer a fraude imediatamente. Mas em vez disso, entendeu que Deus permitiu aquilo para fortalecê-la, não para puni-la. Foi uma lição, não uma condenação. Deus usou até mesmo o ataque do inimigo para educar sua alma e prepará-la para batalhas futuras. E batalhas futuras certamente vieram. O demônio não desistiu de Gemma após aquela derrota. Ele continuou atacando, tentando outras estratégias, procurando outras fraquezas. Mas Gemma estava mais preparada agora. Ela sabia que aparências podem enganar. Sabia que experiências espirituais precisam ser testadas. Sabia que o nome de Maria é um escudo contra o engano. E, acima de tudo, sabia que a humildade e a obediência são armaduras mais fortes do que qualquer experiência mística, por mais impressionante que seja. A história de Gemma e o demônio disfarçado ecoa através dos séculos como um alerta para todos que buscam uma vida espiritual profunda. Vivemos numa época onde há um interesse renovado em experiências místicas, em visões e revelações, em fenômenos espirituais extraordinários. Este interesse não é necessariamente ruim, mas vem com perigos reais. O demônio não mudou suas táticas. Ele ainda se disfarça como anjo de luz. Ainda usa nossas necessidades e desejos santos como portas de entrada para enganos mortais. Ainda conhece nossas fraquezas melhor do que nós mesmos. Por isso, a experiência de Gemma não é apenas uma história interessante do passado, é um manual de sobrevivência para o presente. Ela nos ensina que precisamos ser sábios, não apenas devotos, que precisamos testar os espíritos, não apenas abraçar toda a experiência que parece espiritual. Que o nome de Maria é uma arma poderosa contra o engano, e que a humildade de reconhecer que podemos ser enganados é o primeiro passo para não sermos enganados. Há também uma lição profunda sobre a natureza da própria tentação nesta história. O demônio não tentou Gemma com coisas obviamente más. Não apareceu oferecendo riquezas, poder ou prazeres carnais. Ele veio disfarçado como a própria coisa que ela mais amava, Cristo. Usou sua devoção contra ela. Transformou seu amor em vulnerabilidade. Esta é a forma mais sutil e perigosa de tentação, porque ataca não nossos vícios, mas nossas virtudes. Não nossos pecados, mas nossas práticas devotas. Quantas almas foram desviadas não por tentações grosseiras, mas por falsas revelações? Quantos começaram bem, buscando sinceramente a Deus, mas acabaram perdidos em labirintos de ilusões porque acreditaram em cada experiência espiritual sem testá-la? Quantos se afastaram da igreja, dos sacramentos, da obediência, porque uma voz que parecia divina lhes disse que eram especiais, que tinham uma missão única, que as regras comuns não se aplicavam a eles? O caminho para o inferno está pavimentado não apenas com boas intenções, mas também com experiências espirituais não testadas. Gemma nos mostra que há um caminho melhor. É o caminho da humildade que diz: preciso testar isso. É o caminho da obediência que diz: vou submeter esta experiência ao meu confessor e à igreja. É o caminho da sabedoria que diz: vou usar os critérios que os santos usaram antes de mim. É o caminho da devoção mariana que diz: Maria, proteja-me do engano. É o caminho da prudência que prefere duvidar de 100 experiências verdadeiras do que aceitar uma falsa. Mas também há consolo nesta história. Gemma foi atacada porque era uma ameaça para o reino das trevas. O demônio não desperdiça tempo com almas que já possui. Ele ataca aqueles que estão avançando para a santidade, aqueles que representam perigo real para seu império. Se você está sendo atacado, se está enfrentando tentações sutis e sofisticadas, isso pode ser um sinal de que você está no caminho certo. O inimigo só luta contra aqueles que estão lutando contra ele.
E há também a promessa de que, se permanecermos humildes e vigilantes, se usarmos as armas que Deus nos deu, a vitória é certa. O demônio é astuto, mas não é todo-poderoso. Suas imitações são convincentes, mas não são perfeitas. Há sempre uma falha, sempre um ponto fraco. E Deus sempre nos dá a graça necessária para descobrir essa falha se estivermos dispostos a procurá-la. Para Gema, foi aquele pequeno desconforto em sua alma que a levou a testar a aparição. Para outros, pode ser uma palavra de um confessor sábio, uma passagem das Escrituras que contradiz a suposta revelação, ou simplesmente uma intuição do Espírito Santo sussurrando: cuidado! A devoção a Maria que Gema demonstrou naquele momento crítico não era acidental. Ela havia cultivado essa devoção ao longo de toda a sua vida. Rezava o rosário diariamente, meditava nos mistérios da vida de Maria, confiava na intercessão da Mãe de Deus em todas as suas dificuldades. Então, quando o momento de crise chegou, foi natural para ela voltar-se para Maria. Foi instintivo pedir que o nome da Virgem fosse pronunciado. Aquilo que cultivamos em tempos de paz se torna nossa arma em tempos de guerra. Este é um princípio vital da vida espiritual. Não podemos esperar até estarmos sob ataque para começar a construir nossas defesas. Não podemos esperar até enfrentarmos uma tentação sofisticada para aprender discernimento. O tempo de preparação é agora, nos dias comuns e calmos, quando temos clareza mental e paz de espírito. É agora que precisamos aprender sobre as táticas do inimigo. É agora que precisamos cultivar devoção a Maria. É agora que precisamos estabelecer relacionamentos com confessores sábios. É agora que precisamos enraizar-nos nas Escrituras e nos ensinamentos da Igreja. Gema sabia disso instintivamente. Mesmo quando tudo estava bem, ela continuava suas práticas espirituais. Não tratava a oração como algo a ser feito apenas quando estava com problemas. Não via os sacramentos como remédios de emergência, mas como alimento diário. Não considerava a obediência como um fardo, mas como uma proteção, e quando o ataque veio, essas práticas fiéis se tornaram sua salvação. Há também uma dimensão dessa história que não pode ser ignorada: o sofrimento que se seguiu. Depois que o demônio foi desmascarado e fugiu, Gema não teve paz imediata. Ele voltou com vingança. Nos dias e semanas seguintes, ela enfrentou ataques físicos brutais. Foi jogada pelas escadas. Teve objetos arremessados contra ela. Acordou com hematomas inexplicáveis por todo o corpo. O demônio estava furioso por ter sido derrotado e descontava sua raiva de todas as formas possíveis. Mas Gema não se abalou. Ela entendia que o aumento dos ataques era, na verdade, um sinal de vitória. O inimigo só ataca com tanta fúria quando está perdendo terreno. Cada hematoma em seu corpo era uma medalha de honra na guerra espiritual. Cada noite sem dormir por causa dos ataques demoníacos era uma vigília em união com Cristo no Getsêmani. Ela não procurava sofrimento, mas quando ele vinha como resultado de sua fidelidade a Deus, ela o abraçava com coragem. Esta coragem diante do sofrimento é outra marca dos verdadeiros santos. Eles não são masoquistas, não amam a dor pela dor, mas entendem que seguir a Cristo verdadeiramente significa carregar uma cruz. Entendem que a guerra espiritual tem baixas reais. Entendem que defender a verdade tem um preço, e estão dispostos a pagar esse preço porque sabem que a recompensa vale infinitamente mais que o custo. Gema viveu apenas mais 4 anos depois desse incidente. Morreu aos 25 anos, consumida pela tuberculose e por seus sofrimentos místicos. Mas nesses 4 anos, ela se tornou um farol de santidade que continua brilhando mais de um século depois. Sua vida curta, mas intensa, deixou um legado que ensina gerações sobre a realidade da guerra espiritual, sobre o poder da humildade, sobre a proteção que Maria oferece e sobre a necessidade urgente de discernimento em todas as experiências espirituais. Hoje, quando olhamos para sua história, somos confrontados com perguntas desconfortáveis. Quantas vezes aceitamos experiências espirituais sem questioná-las? Quantas vezes assumimos que toda sensação boa, todo pensamento que parece piedoso,
Toda experiência que parece mística vem automaticamente de Deus. Quantas vezes baixamos nossa guarda porque algo parece bonito ou nos faz sentir bem? O demônio conta com nossa ingenuidade, conta com nossa preguiça espiritual, conta com nosso desejo de consolo sem custo. Mas Gema nos mostra que há um caminho melhor. É o caminho que questiona sem cinismo, que testa sem desconfiança patológica, que permanece aberto ao sobrenatural enquanto mantém os pés firmemente plantados na realidade. É um equilíbrio delicado, mas necessário. É a diferença entre ser prudentemente cauteloso e ser ingenuamente crédulo. É a diferença entre sabedoria espiritual e paranoia espiritual. A Igreja sempre ensinou este equilíbrio. Por um lado, acredita firmemente no sobrenatural. Acredita em milagres, em visões, em intervenções divinas. Canoniza santos que tiveram experiências místicas extraordinárias. Por outro lado, é extremamente cuidadosa em investigar essas experiências. Tem critérios rigorosos de discernimento. Não aceita toda aparição ou revelação sem exame minucioso. Sabe que o demônio é real e que suas imitações são sofisticadas. Este é o caminho que Gema seguiu. Ela não negou suas experiências místicas, não as rejeitou por medo de ser enganada, mas também não as aceitou cegamente. Submeteu cada uma ao discernimento de seu confessor. Testou cada aparição. Verificou cada revelação contra os ensinamentos da Igreja. E quando descobriu uma fraude, como no caso do demônio fingindo ser Jesus, não entrou em pânico. Simplesmente expôs a mentira e continuou em frente, mais sábia e mais cautelosa. A lição final desta história é sobre confiança. Não confiança ingênua em toda experiência que parece espiritual. Não confiança cega em nós mesmos, mas confiança profunda em Deus, que nunca permite que sejamos tentados além de nossas forças. Confiança de que, se permanecermos humildes e obedientes, Ele nos dará o discernimento necessário para distinguir a verdade da mentira. Confiança de que a graça de Deus é mais forte que todas as astúcias do demônio. Gema teve essa confiança. Por isso, quando enfrentou o engano mais sofisticado que o inferno poderia criar, ela venceu. Não por sua própria força ou sabedoria, mas porque confiou em Deus o suficiente para testar mesmo aquilo que parecia mais sagrado. Porque amava Maria o suficiente para invocar seu nome no momento de dúvida. Porque era humilde o suficiente para admitir que poderia ser enganada. E agora, séculos depois, sua história continua salvando almas, continua ensinando discernimento, continua alertando contra os perigos da ingenuidade espiritual, continua mostrando que o caminho para o céu exige não apenas devoção, mas também sabedoria, não apenas fé, mas também prudência, não apenas abertura ao sobrenatural, mas também capacidade de testar os espíritos. Quando você está em oração e tem uma experiência que parece vir do céu, lembre-se de Gema. Teste-a. Peça que o nome de Jesus seja glorificado. Peça que o nome de Maria seja honrado. Verifique se a experiência te leva para mais perto da humildade ou do orgulho. Submeta-a ao discernimento de um confessor sábio. E se descobrir que era uma fraude, não se desespere. Agradeça a Deus pela proteção. Aprenda com a experiência. E continue avançando no caminho da santidade. O demônio tentou destruir Gema com seu engano mais elaborado, mas ao invés disso, apenas a fortaleceu. A tentativa de derrotá-la se tornou uma lição que beneficiou incontáveis almas depois dela. O que o inimigo planejou para o mal, Deus transformou em bem. Esta é sempre a história quando permanecemos fiéis. As armas formadas contra nós não prosperam. As tentações que enfrentamos se tornam degraus para alturas maiores. Os enganos que superamos se tornam sabedoria que podemos compartilhar com outros. E assim a história de Santa Gema Galgani e o dia em que o demônio tentou fingir ser Jesus continua ecoando através do tempo. Um farol de alerta e esperança para todos que navegam nas águas perigosas, mas necessárias da vida espiritual profunda.